E aí, pessoal, tudo bom? Esperamos que sim. Vamos aí para mais um resuminho, né? Um vídeo com resumo hoje do capítulo 4, Princípio Vital. Então vamos lá, vamos tentar fazer um resuminho aqui, e aí na quinta-feira a gente aborda aí com mais detalhes com as perguntas e comentários de vocês, tá bom? Então vamos começando lá. O que fala o capítulo 4 do Livro dos Espíritos? Ele trata do princípio vital, abordando a distinção entre seres orgânicos e seres inorgânicos, fala sobre a vida e a morte, e fala sobre inteligência e instinto. Aí ele começa definindo o que são seres orgânicos e seres inorgânicos. Então está lá a definição: seres orgânicos são aqueles que possuem uma fonte interna de atividade que lhes dá a vida. Eles nascem, crescem, se reproduzem e morrem, com órgãos específicos para realizar as funções da vida. Essa é uma descrição dos seres vivos, formados pelos elementos principais, aí a vida, os seres orgânicos, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Esses são os principais, né, elementos que formam, por exemplo, o nosso corpo humano. Quais são os exemplos aí dos seres orgânicos? Né? Os seres humanos, os animais e as plantas. E que seriam lá os seres inorgânicos? São formados pela agregação da matéria, sem a vitalidade ou movimento próprio. Por exemplo, minerais, a água, o ar. Esses seriam os seres inorgânicos. Eles não têm movimento próprio. Você tem que, para eles terem movimento, a gente tem que aplicar uma força. Eles não têm vitalidade, não têm vida, não têm órgãos, não se reproduzem, não crescem. Eles podem se agregar, mas não crescem por si mesmos. As leis da matéria, da atração, da física, são as mesmas, tanto para os corpos orgânicos quanto para os inorgânicos. A matéria dos corpos orgânicos, como a gente viu lá atrás, os elementos, é a mesma dos seres inorgânicos. A gente falou alguns exemplos lá da matéria que compõe, por exemplo, o corpo humano. Carbono, oxigênio, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, por exemplo, a gente inspira pelo ar. Esses são elementos que estão na natureza. Tá? E os elementos formam tanto os seres orgânicos quanto os seres inorgânicos. Então, a matéria é a mesma. O que diferencia? Ele fala aqui, a matéria dos corpos orgânicos ela está animalizada, ou seja, tem vida própria. Essa animalização ocorre devido ao quê? À união de um agente chamado princípio vital, ou também podemos chamar de fluido vital, vital de vida. E de onde vem este agente? É um agente separado da natureza? A gente falou do fluido universal na semana passada, espírito, matéria, será que seria um outro elemento? Não. Este fluido vital nada mais é que uma transformação do elemento primordial, que seja o fluido universal. Então é agente que atua na matéria para animalizar, dar vida à matéria, e a sua origem está no fluido universal, que é o elemento básico de toda a matéria do universo, o fluido cósmico universal. É o elemento primordial. A gente falou lá dos elementos, por exemplo, oxigênio, hidrogênio, são elementos, mas não são os elementos primitivos, simples. Existem elementos mais simples. E o elemento primordial é o fluido cósmico universal, que a gente falou na semana passada. E a sua transformação, ele cria este outro fluido, que a gente chama de agente da vida, o princípio vital, que vai atuar sobre a matéria. Aí ele vai falar sobre a vida e a morte, O que é a vida? O princípio vital, como a gente falou lá atrás, o princípio vital é tanto um efeito quanto uma causa, ou seja, a vida
é um efeito da ação desse agente, do princípio vital. Tá? Então, a vida, como a gente conhece, ela é um efeito da ação deste agente. Então, este agente age sobre a matéria, provocando qual o efeito? A vida. Mas ele também é causa porque esse agente não é vida sem a matéria. Então, se a gente pegar só o fluido vital, né, separado da matéria, ele não é vida. É um fluido que animaliza a matéria e aí sim dá a vida. Então ele é efeito e causa. É meio confuso? Não, simples. Né? Se a gente pegar, são dois elementos, a matéria e o fluido vital. Você agrega esse agente agindo sobre a matéria, né? Você tem aí a vida nos corpos orgânicos, que sem o agente vital, sem o princípio vital, ele é só matéria inerte. Ou seja, quando a gente morre. Vou continuar aqui, depois a gente volta aqui na morte. O princípio vital é proveniente, como a gente já falou, do fluido universal, também chamado de fluido elétrico animalizado, o fluido universal. Ele serve, o princípio vital serve como um intermediário entre espírito e matéria. Né? Aí a gente vai falar, poxa, mas tem aí o perispírito. O perispírito não é também formado, é um agente que dá corpo, que dá forma ao espírito e que ele usa para agir sobre a matéria. Então eles têm o mesmo fundamento. Né? Só que um gera vida, um dá vida, um animaliza a matéria. E aí nós temos aí o perispírito como este agente, vamos dizer assim, que animaliza o nosso corpo. Né? Ele vai agir no nosso corpo. O espírito aí vai atuar através desse agente intermediário. Então eles têm a mesma essência. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos, mas modificado segundo cada espécie. Né? Ou seja, o princípio vital que anima o corpo de um ser humano não é o mesmo que anima, por exemplo, o corpo do nosso cachorrinho. Não adianta querer fazer uma transfusão de fluido vital para o nosso cachorrinho, porque senão ele morre. Tá? Ele não suporta, porque eles são essências diferentes para cada espécie. É o mesmo fluido, mas ele age de forma diferente em cada espécie. Ele se distingue para cada espécie, não é o mesmo. Tem o mesmo princípio lá, é básico, mas ele sofre transformações diferentes para cada espécie. E o princípio vital é o que vai distinguir a matéria a matéria viva da matéria inerte. Ele anima a matéria, né, dá vida à matéria. Sem ela, a matéria seríamos todos seres inertes, né, inorgânicos, sem movimento, sem vida. E o que é a morte? A morte é a exaustão dos órgãos, que aí passam a não reter mais o princípio vital, né? Ele se extingue, e a cessação, o final da vida orgânica. Os órgãos, porque o fluido vital ele age sobre os órgãos. O que constitui nosso corpo? Né? Nosso corpo é formado por vários órgãos que fazem os nossos sistemas, né? Sistema cardíaco, sistema digestivo, sistema respiratório, são formados por órgãos. Né? Nós temos o pulmão, que forma aí nosso sistema respiratório. Temos o coração, que vai fazer parte do sistema circulatório, o estômago. Então a gente tem esses órgãos que interagem, né, dando vida ao nosso corpo. Quando acontece a exaustão, né, do fluido vital que anima estes órgãos, há um desarranjo que causa doença, é um distúrbio. E o que acontece, por exemplo, se a gente pega uma doença grave, esses órgãos entram em falência, por exemplo, a gente tem um ataque cardíaco, esse órgão para de funcionar, para de agir, não entretém mais, porque ele não tem mais movimento, e aí ele não entretém mais o princípio vital, e o princípio vital
se extingue, se exaure do corpo e a gente perde a vida. Isso que é a morte, a cessação da circulação do fluido vital, porque o organismo entra em colapso. Então, se a gente tiver um acidente grave com lesões graves em alguns determinados órgãos, isso vai levar à morte. Se a gente, o decorrer da nossa vida, né, a gente vai vivendo, se desgastando, o corpo se desgasta, vai exaurindo o fluido vital, a matéria vai se desagregando, né, a gente vai se enfraquecendo, né, quando a gente morre muito velhinho, né, o nosso organismo vai definhando, por assim dizer, vai perdendo a gente vamos perdendo a vitalidade, nós vamos perdendo este fluido, esse princípio vital que nos anima, que dá a vida, a exaustão desse fluido, e os órgãos também sendo debilitados, não conseguem reter esse fluido, a gente tem a morte, aí seria a morte natural, pelo desgaste do corpo físico. A gente está falando do desgaste do corpo físico, então significa o quê? Que esse princípio vital, ele se esgota, né? E ele precisa ser renovado. E como a gente faz isso? Pela absorção ou assimilação de substâncias que os contêm. Os alimentos, por exemplo, nós nos alimentamos, né, de organismos que retêm o fluido vital e nós absorvemos este fluido vital, né? Então ele precisa ser renovado para que a gente possa também a gente possa repor essa perda que nós temos no desgaste. É como tem uma comparação no Livro dos Espíritos que ele compara, né, com uma máquina. Uma máquina funciona, está funcionando ali perfeitamente, por exemplo, um motor elétrico. A gente temos ali um motor, por exemplo, um motor elétrico que a gente tem em casa, um aspirador de pó, por exemplo, né, que a gente tem em casa, né? A gente pode comparar ele como um ser que está ali em repouso, inanimado. Aí a gente pega e liga lá o fiozinho na tomada. A tomada tem energia, né, energia elétrica. Vamos dizer que essa energia elétrica é o fluido vital, né? Você ligou lá, esse fluido vital está ali, flui até aquele corpo que está ali sem movimento, inanimado. Mas está ali presente. Aí nós ligamos lá, apertamos o botãozinho e ligamos o nosso aspirador ou qualquer outro eletrodoméstico aí, e ele vai começar a funcionar. O que acontece aí? O fluido vital, que estava animando aquele corpo em repouso, começa a entrar em movimento. Então o motor entra em movimento com a movimentação da alimentação da energia elétrica. A gente pode fazer uma comparação aí, para entender mais ou menos como que funciona o fluido vital no nosso corpo, por exemplo, animando, nos dando vida. Os nossos aparelhos elétricos, né, eles se desgastam em algum momento, né? Desgasta a peça, por exemplo, desgasta uma peça do motor, e, bom, apesar de ter ali o fluido vital, você não tem o funcionamento dele, ele entra em repouso, não tem vida aparente. Está animado lá com o fluido vital, com energia, mas não tem a vida aparente. Ele se destrambelha. É o que acontece ali na morte, né? Aí o fluido vital se desprende, que é o que acontece na morte. O que vai acontecer? Os elementos, né, que compõem o nosso corpo, por exemplo, são os elementos que estão na natureza. O que acontece quando nós morremos? A gente se decompõe. O que significa essa decomposição? Esses elementos se desagregam, que é a agregação da matéria. Isso é matéria. Elas se desagregam e voltam o quê? Ao mundo material. Fazer parte do mundo material. Tem aquela expressãozinha, do pó viemos, para o pó voltaremos. É este o significado. O que é o pó? O pó é os elementos materiais que compõem, né, a terra. Estou falando de pó comparando com a terra, né?
esses elementos voltam para a natureza, para compor outros corpos. Tem aquele outro ditado, aquela outra máxima, né? No mundo nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É a verdade. O nosso corpo não se perde, os elementos materiais não se perdem, eles vão se decompor e voltar para a natureza para compor outros corpos. E o fluido vital? O fluido vital volta, né, ao todo universal, né, para o fluido universal, até ser assimilado, absorvido por um novo corpo, né, um novo ser orgânico que vai ser animado de vida com este fluido vital. Então a morte é essa desagregação da matéria por exaustão, por doença, por lesões graves. O corpo não tem mais a capacidade de reter este fluido. Então esse fluido volta para o universo, né, para o princípio, o fluido cósmico universal. E os nossos elementos materiais voltam para a natureza. É a desagregação da matéria. Uma outra coisa interessante sobre o princípio vital, além, né, de fato dele ter que ser reposto, né, que ele se gasta, ele também pode ser transmitido de um indivíduo para outro. Então, um indivíduo que tenha mais fluido vital, porque a quantidade, um outro detalhe, né, essa quantidade varia de organismo para organismo. A gente costuma falar da pessoa, né, nossa, mas olha que vitalidade, né? Você vê que a pessoa tem energia, né? Que ela é vivaz, né? Tá sempre se movimentando. A gente costuma usar esse termo, né? Nossa, mas que vivacidade essa pessoa, que vitalidade fulano tem. E outros, a gente olha assim e fala, nossa, mas a pessoa parece que está enferma, parece que está doente. Você olha para a pessoa, ela parece fraca, debilitada. Isso mostra que existem quantidades diferentes de fluido para cada pessoa, para cada indivíduo. Alguns estão saturados de fluido vital e outros com menos fluido vital. Então o organismo se torna mais frágil, mais sutil, né? Mais fraco, né? E o que pode acontecer? Pode acontecer que nós podemos, quem tem mais fluido vital, doar, transmitir este fluido vital para quem tem menos. Vocês lembram, né, de alguma coisa, essa transmissão desse fluido vital? A gente pode realizar isso através de passes. A gente não dá passes às pessoas que estão doentes, né? Eu participei de um trabalho que a gente fazia visita às pessoas que estavam enfermas, né, internadas nos hospitais, e às vezes a família pedia para que a gente fosse lá fazer o evangelho, e a gente aplicava passe nessas pessoas. O que nós estamos fazendo ali quando a gente está aplicando passe? Se eu tenho este fluido vital e posso doá-lo, e como que a gente doa isso? Através do pensamento, da vontade. Eu transmito, né? Ponho as mãos e transmito esse fluido para essa pessoa. E aí a gente pode salvar uma vida. Isso está dito lá no Livro dos Espíritos, através dessa transfusão de fluido vital. Isso pode acontecer lá no passe. Aí é uma transmissão de vivo para vivo, de um ser orgânico para outro ser orgânico. Não envolve aí o espírito, tá? Porque é uma substância, um agente material, ligado à matéria. E só existe no espírito encarnado, esse princípio vital. Então é interessante, achei interessante essa parte aqui, né, da transmissão do princípio vital. Continuando aqui, para a gente não se estender muito, eles vão falar sobre inteligência e instinto. O que seria inteligência? A inteligência é independente da matéria, né? É um princípio à parte da matéria. A gente tem matéria com vida, mas sem inteligência. Por exemplo, as plantas têm vida, mas não têm inteligência. É matéria agregada, tem vida, mas não tem inteligência. A gente tem, por exemplo, os animais, que tem uma inteligência ali rudimentar, que a gente chama, vai ver aqui, de instinto. E tem os seres inanimados que não têm nem vida, nem movimento, nem inteligência. E tem o ser humano,
que tem vida, inteligência. Nossa, me fugiu o que eu ia falar, gente. E a faculdade de pensar, né? Seriam seres pensantes, diferente, por exemplo, dos seres animais. Então vamos lá. Então a inteligência independente da matéria é uma faculdade própria de certas classes de seres orgânicos, como, por exemplo, seres humanos. E o que é o instinto? O instinto é uma forma de inteligência limitada, não racional, independente, ela é espontânea, né? É independente da vontade. Os animais agem, por exemplo, por instinto, provendo as suas necessidades, né? Eles buscam os alimentos através do quê? Dos instintos, né? Eles sabem onde estão, onde procurar, onde está o alimento. A gente vê migração, né, de animais quando acontece nas mudanças, né, no clima, a seca, começa a vir a seca, começa a vir o inverno, eles migram, né, vão para regiões onde eles sabem. Como que eles sabem? É o instinto, essa inteligência rudimentar, vamos dizer assim. Os animais agem por instinto, né, provendo as suas necessidades, enquanto o ser humano combina instinto e inteligência. O ser humano tem instintos? Sim, nós temos instintos. Sempre teremos instintos. Só que o ser humano desenvolve a sua inteligência. O que é a inteligência aí? A inteligência permite ao ser pensar, agir por vontade própria. Tem consciência da sua existência, ele sabe que existe, eu sei que eu existo, eu sei que eu estou aqui, e da sua individualidade, eu sei que eu existo, que eu estou aqui, que eu sou o Antônio. Eu me reconheço, os animais não têm isso, né? Eles não têm a capacidade de pensar e de se reconhecer. Raciocinar e discernir entre o bem e o mal, ou seja, livre-arbítrio, isso nos seres humanos, tá? A inteligência permite isso, enquanto o instinto é algo rudimentar que nos leva a agir sem pensar. A autodefesa, por exemplo, né? A gente vai caiu, alguém vem nos agredir, instintivamente a gente se defende. Você não pensa naquela, agora eu vou levantar meu braço porque aquela pessoa vai me dar um soco. Agora eu vou me virar aqui em determinada posição porque eu tropecei e vou cair. Mas não pensa para fazer isso, né? Isso é instintivo. Instinto de conservação, instinto de reprodução. E resumindo, seria isso, né? Eu acho que é isso daí, gente. É um resuminho. Procurem também, se possível, dar uma lidinha no tema, para a gente poder conversar mais na quinta-feira. Tá bom, pessoal? É só isso hoje. Então, até quinta. Graças, se Deus quiser. Tchau.